Uma das informações mais interessantes e reveladoras do one-shot especial de Bleach No Breaths from Hell, com certeza foi de que muitos capitães da Gotei 13 que nós acreditávamos estarem mortos, na verdade estão vivos, entre muitas aspas, habitando o inferno. E desde quando o nosso querido autor Kubotai Ito revelou aquela arte monumental com os capitães originais, a comunidade não fala de outra coisa, pelo menos quando o assunto envolve o inferno. Porém, meus queridos, lembrem-se que neste mesmíssimo capítulo, nós também tivemos a aparição do próprio Isael Aporo, um espada que sofreu um destino terrível nas mãos do Mayuri e que agora se encontra servindo as entidades daquele reino. Esse fato por si só já serviria de base para a criação de várias teorias, principalmente aquelas que envolvem a convivência entre Shinigamis e Arrancares num mesmo espaço. Mas hoje eu gostaria de focar especificamente nos espadas. E se eu dissesse para você que o Isael não é o único Arranca já confirmado no inferno, e que até existe um capítulo especial do mangá, trazendo alguns elementos que hoje nós podemos considerar como canônicos. Reunindo tudo isso com as pistas trazidas pelo autor através do Club Outside, a gente já consegue traçar o possível retorno de vários rostos familiares do Ecomundo. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir o seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Vocês vêm fazendo um trabalho absurdo hypando os últimos vídeos, então eu mais uma vez agradeço imensamente o apoio. Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer nesse possível retorno dos espadas é como o próprio Isael Aporo foi parar no inferno, né? A última visão que nós temos do personagem é ele sendo atingido no coração pela Zanpakuto do Mayuri. E o interessante nessa situação é que não houve abertura de nenhum portão do inferno como ocorreu com o Shrieker no mundo humano lá no início da obra. Se considerarmos as informações que saíram no volume 2 da novel Bleach, Spirits Are Forever With You, o Isael era um alquimista humano bastante cruel em vida, e junto de seu irmão, que fornecia cobaias regularmente para ele, o ex-espada realizava experimentos terríveis que possivelmente condenaram a sua alma ao inferno. Considerando as falas da Rukia no capítulo onde ela e o Ichigo lutam contra o Shrieker, uma alma que comete crimes hediondos em vida é levada ao inferno assim que é purificada dos seus pecados pela Zanpakuto de um Shinigami. Então, essa lógica se aplica perfeitamente ao Isael, uma vez que foi a Zanpakuto do Mayuri que finalizou o espada. A diferença está justamente no que acontece depois disso, né? Porque os portões do inferno se abrem e uma lâmina gigantesca empala e arrasta o Shrieker, enquanto que com o Isael nós só sabemos que ele caiu no inferno de alguma forma. O que realmente importa disso tudo é que o Isael foi um pecador durante a vida e isso condenou a passar o resto da eternidade no inferno, mas digamos que a situação dele não é igual à do Shrieker, já que o ex-espada diz ao Renji que como guarda do inferno, ele observa e sabe de tudo. Então nós já temos aí uma espécie de hierarquia que destaca alguns habitantes desse reino. Mas isso também nada impede da gente reencontrar com o próprio Shrieker no inferno, agora bem mais poderoso e importante. Seria um retorno bem inusitado. Agora entrando na parte mais desconhecida que nem todo mundo conhece, na época de lançamento do quarto filme de Bleach, o The Hellverse, que também se passa no inferno, nós ganhamos um capítulo especial do mangá concebido pelo próprio Kubo para promover o filme. Isso pode parecer meio contraditório, já que é conhecido que o autor se frustrou com o produto final e não considera como parte integrante da obra, diferente do primeiro filme. Mas nesse caso, o capítulo possui alguns elementos que mais tarde se provaram canônicos. O principal deles é que além de mostrar o Isael literalmente caindo no inferno, junto com ele também está o Aroniero, o espada número 9 que foi derrotado pela Rukia dentro do Palácio de Las Noches. O capítulo em si não tem nada demais, ele serve mais para apresentar os vilões que vão aparecer no filme, mas é interessante observar que o Kubo utilizou os novos personagens para nos mostrar que as regras do inferno também se aplicam aos Arrancares do Ecomundo, levando à punição do próprio Isael, que anos mais tarde retornou do one-shot especial, e o Aroniero, que infelizmente não apareceu ainda. Em meio às centenas de perguntas e respostas feitas pelos fãs no Club Outside, uma pergunta em específico nos deu a certeza que o nono espada também foi condenado ao inferno. Na questão de número 665, quase 666, um fã lançou a braba perguntando ao autor se o Isael e o Aroniero estavam se dando bem no inferno. E o Kubo respondeu com um categórico
Sim. Yeah, boy. Então temos aí a confirmação definitiva que, apesar do capítulo especial não fazer parte da continuidade de Bleach, assim como Israel, o Aronieiro também está no inferno. O que é interessante da gente também apontar é que o nono espada é um caso especial entre os Arrancares, tendo absorvido a aparência, as memórias e as habilidades do Kain por meio da glotoneria. Entrando um pouquinho na parte da especulação, imaginem se após a morte do Aronieiro em Las Noches, o corpo do Kain, que foi possuído pela Metastácia, tenha se separado da existência do Espada, dessa forma criando duas entidades diferentes, uma delas sendo o Aronieiro e a outra o próprio Kain Shiba, que agora também caiu no inferno por tabela. Lembrem-se que no capítulo onde o Aronieiro luta contra a Rukia, ele mesmo fala que aquele de fato é o corpo espiritual do Kain, com todas as suas experiências e memórias, inclusive com o domínio e controle absoluto sobre a sua Zanpakuto. Então, assim como ocorreu com o próprio Kain, que foi parar no Ecomundo graças à sua fusão com a Metastácia, não seria muito difícil da gente imaginar algo semelhante com ele caindo no inferno depois de se separar do Aronieiro. Mas aí você pode até falar, ah, Matheus, mas o Kubo não tem interesse em trazer o Kain de volta. Ele nem é um personagem popular e a morte dele já aconteceu faz tempo. E sim, o Kain realmente não é um personagem de grande destaque, mas vamos lembrar que ele possui uma das filosofias que o autor mais valoriza e a sua presença continua rondando os materiais promocionais de Bleach. Apesar de nunca mais ter sido mencionado ou aparecido na história, o Kubo nunca esqueceu do Kain. E convenhamos, né? Uma interação dele com o Kitaki no inferno seria absurda, junto de outra com o Ichigo. Só imaginem a cena deles dois conversando e o Kain explicando sobre as suas origens nobres. Seria insano. Porém, não são apenas esses espadas que já estão confirmados no inferno. Nós também temos um outro caso de uma figura que pode vir a aparecer. Voltando ao Club Outside na questão de número 804, bem recente, um fã comentou sobre a sua admiração pelo Noitra e perguntou ao autor se depois da sua morte, o quinto espada poderia estar no inferno. E o Kubo, como quem não quer nada, falou: eu prefiro não responder isso aqui. Here I come. Obrigado, Kubo, por mais uma vez responder e não responder nossas perguntas. Pois é, meu povo, considerando que o Kubo deliberadamente selecionou essa questão para dizer que não gostaria de falar sobre o Noitra no clube, tudo leva a crer que o quinto espada também caiu no inferno. Fosse o contrário, eu imagino que ele nem escolheria a pergunta só para dizer que não, ele morreu de morte morrida, sabe? Então, preparem-se, pois talvez nós vejamos o retorno de mais um rosto familiar do Ecomundo. Por fim, conversando sobre esse tema com meu querido Alexandre Galvão, sigam ele nas redes sociais, ele também trouxe a possibilidade do Stark e o Kyoha também estarem no inferno, mas até agora não temos nenhuma pista. O Stark, sendo o espada número 1, tem um apelo gigantesco com o público desde sempre, né? Aquele jeitão dele meio preguiçoso, as interações com o Kyoraku, as duas pistolas. O Stark é realmente um personagem muito legal, e a maioria dos fãs concordam que ele poderia ter mostrado muito mais das suas capacidades durante a Guerra de Karakura. Eu acredito que o personagem foi descartado muito cedo e realmente faltou algo ali para pelo menos dar um destaque mais digno pro Arranca. Então, se a gente aplicar a lógica dos capitães, que possuem uma Reiatsu elevada resultante de um Reishi denso demais que não consegue retornar ao ciclo espiritual, o Stark também poderia, teoricamente, estar no inferno. Seria mais uma oportunidade pro personagem mostrar as suas habilidades, pro público realmente compreender o que o espada número 1 é capaz. Já o caso do Kyoha, eu acredito que seja o mais complicado, tanto pelas suas origens ligadas ao Ecomundo, quanto pelas condições que ele morreu, virando literalmente pó, e pelas suas próprias questões simbólicas. Uma vez que o Kyoha, sendo a personificação do vazio, deixa de existir quando compreende os sentimentos humanos e o coração. São conceitos completamente opostos à sua própria existência, entendem? Na minha visão, o Kyoha retornando do Arco do Inferno teria que parecer muito mais emotivo, uma figura transformada que entendeu os sentimentos da Orihime. E esse comportamento destoa do seu design e essência que acabou conquistando o público. Então, assim como o Alexandre, eu também não vejo o Kyoha retornando para a história. Mas é aquilo, né? Se for por marketing ou venda de boneco, tudo é possível.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se chegou até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Agora em dezembro, com certeza, nós teremos mais informações sobre o anime. Então acompanhe o canal, porque a qualquer momento eu vou aparecer trazendo novidades. Beleza? Obrigado pelo apoio. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.